Eu acredito que enquanto você não entender o que os outros, não passar pelo que os outros estão passando, você também acho que não tem necessidade de você passar por aquilo para você entender que é uma doença que te prejudica, que pode te levar até a morte. Não tem necessidade. Pessoas dizem que você pega por 6 meses, você está imune. Mas eu já conversei com outros médicos que me atenderam, até mesmo aqui em outras cidades, que há casos de reinfecção dentro de 2, 3, 4 semanas. Então, mesmo que você contraiu a doença, a sua obrigação é você usar máscara, usar álcool gel, fazer a prevenção. Mesmo que você não contrair de novo, mas você pode estar te pegando aqui e passando para outra pessoa lá na frente. Eu contraí a doença no dia 17 de abril desse ano agora, de 2021. E você tem ideia de como você foi infectado, aonde supostamente? Sim, eu fui infectado pela minha esposa, que ela contraiu no local de trabalho, E aí quando eu soube que ela tinha contraído, aí eu já fiquei em casa, já não fui trabalhar para poder cuidar dela. Então ali naquele momento nós já nos isolamos e ficamos todos em casa. Aí dentro de 3 dias eu fui e fiz um exame onde deu falso negativo. Mas eu contraí dentro de casa mesmo. Depois desse exame falso negativo, você fez outro? Fiz outro exame onde ele deu positivo. Aí eu continuei isolado, até os dias necessários. Isso. E quais foram os seus primeiros sintomas? O que você sentiu? Então, quando eu comecei a sentir primeiramente a febre, em mim veio primeiramente a febre, foi só praticamente o que eu senti. E aí depois do 3º dia eu comecei a sentir dores no corpo, dores nas juntas, dor de cabeça, É uma dor, assim, foram dores bem pesadas mesmo, de você quase não conseguir dormir, eu quase não consegui dormir mesmo. E aí, a partir desses sintomas, você tomou a iniciativa de procurar um médico, um local de atendimento médico. De que forma você foi atendido, o que falaram para você? Então, na realidade, quando nós descobrimos que a minha esposa já tinha contraído, o médico já passou a medicação para ela. Então, nesse exato momento, antes de eu fazer os exames, esse médico já começou com a medicação de prevenção, como barreira, você entendeu, para caso eu viesse a contrair a doença. Então, todos em casa começou com a medicação de prevenção. E a partir desse momento, você aí então buscou o médico, você já tinha recebido as recomendações, mas você testou positivo e você retornou a ele para analisar o seu caso? Aí a partir daí eu comecei a sentir, depois do 8º dia, 9º dia, eu comecei a sentir a falta de ar. E aí nessa falta de ar, aí foi onde como eu já estava sendo medicado, aí eu procurei o médico com com a falta de ar que eu estava sentindo. Aí foi onde ele começou a diagnosticar com novos medicamentos. Só que o quadro, ele não melhorava, ele estava regredindo. Então, todo dia eu tinha um aparelho em casa de saturação, do oxigênio. Então, todo dia eu media. Então, ela foi, mesmo com a medicação, ela foi caindo dia após dia. E aí, qual foi o processo disso? O que o médico decidiu fazer? Como é que foi o tratamento? Então, aí eu fiz uma tomografia e nessa tomografia o pulmão já estava comprometido 50%. Onde eu procurei a Santa Casa daqui de Oswaldo Cruz, Passei pelo médico de plantão, só que naquele momento eu não fui internado, que foi numa segunda-feira. Aí quando foi na terça-feira de manhã eu fui para Prudente, procurar um médico lá. Só que chegando lá, todos os hospitais já estavam lotados, já não tinha mais vaga. Eu procurei a Santa Casa, procurei os outros hospitais que tinham lá, mas não tinha vaga. Foi onde eu voltei para cá, já com o quadro bem regredido já.
com muita falta de ar, quase já não respirando o suficiente para se manter nem em pé praticamente. Chegando aqui, eu esperei mais um dia e aí eu fui. Eu demorei um pouco para ter ido, porque como eu fui no primeiro dia, era o mesmo médico que estava na Santa Casa, eu acreditei que ele também ia me mandar de volta para casa, não ia me internar. Aí eu voltei no outro dia, quando mudou o plantão do médico, aí cheguei naquele momento já bem debilitado, onde o médico fez a internação para a área do Covid, lá na Santa Casa de Oswaldo Cruz mesmo. E você ficou quantos dias internado? Eu fiquei internado 7 dias. Eu só fiquei internado com o oxigênio, né? Começou o início com 5 litros, né, de oxigênio, e aí depois aos poucos eu fui desmamando, foi baixando conforme eu fui melhorando. Como o nosso objetivo com esse bate-papo é realmente conscientizar a população, né, sobre os cuidados, sobre como é importante se cuidar e o quão perigosa é essa doença, Fabrício. A partir do momento que você testou positivo, tendo a sua mulher também positivada, seus filhos, você pensava o quê? A sua concepção que você tinha antes de ter a doença mudou? De que forma você via a doença e como você vê agora? Então, na realidade, a minha mulher, há 3 anos atrás, ela fez uma cirurgia bariátrica. E nessa cirurgia bariátrica se reduz um pouco do estômago e o organismo não absorve totalmente as vitaminas que são necessárias para o corpo. Então, a partir do momento que ela passou pelo médico, todas as vitaminas do organismo dela estavam baixas. Quando ela chegou na empresa na segunda-feira, o patrão dela pediu para ela ficar em casa, porque ela entrava no quadro de risco. Então, ela foi diretamente para casa. E ali, naquele momento ali, a nossa maior preocupação não era comigo, era com ela. Porque ela que corria um risco total, porque o médico lá, que ela passava lá em Prudente, que atendia ela lá, diz para ela, se você pegar, você é grau de risco, é muito perigoso. Então a nossa preocupação estava voltada para ela ali. Mas a hora que a gente soube, a gente ficou muito preocupado, bate um desespero, né? O psicológico da gente naquele momento fica abalado. Então a preocupação era com ela. Eu já tinha feito os exames, sabia que as minhas vitaminas do organismo estavam perfeitas, eu não me preocupei tanto comigo. Preocupei mais com ela. Só que foi ao contrário. Como ela tomou uma vitamina D, uma injeção de vitamina D muito alta, então acho que aquela vitamina ali ajudou o organismo dela a combater a doença. Né? E o meu quadro foi ao contrário. E além disso, vocês tinham os filhos também, que Sim. também testaram positivo. Sim. Em que momento eles testaram e como foi o enfrentamento deles com a doença? Então, a menina, na verdade, quando a gente se isolou dentro de casa, a menina ficou trancada no quarto, né? O menino não tinha jeito, porque era de peito, ele mama, então não tinha jeito. Então ela ficou isolada dentro de um quarto e nós ficamos no restante da casa. E ali a gente dava alimento, tudo que ela precisasse ali. Só que no momento que eu fiquei internado, depois de 15 dias, 20 dias, que eu fui saber, quando eu saí do hospital, que eu fui saber que eles tinham contraído porque foi feito o exame de sangue. A menina, ela tem 11 anos, ela quase não sentiu nada, sentiu um pouco de dor de cabeça. Mas o menino que tem 2 anos, ele teve febre todos os dias. Né? E a preocupação, mesmo que seja criança, a preocupação é muito grande. É desesperadora você viver esse momento que a gente viveu dentro de casa. Porque além do mais, é um vírus que te deixa longe das pessoas que você mais precisa, né? Isso. Você precisa ter a família perto, você precisa de ajuda também. Isso. Porque muitas vezes você não tem forças nem para, realmente, no caso, cozinhar, fornecer um alimento para outra filha, né? Isso. Então a gente imagina a dificuldade que deve ser, você ficar isolado dentro da própria casa. E aí, nessa complicação, quando o médico te fala que você tem 50% de chance, tanto de vida ou quanto ao contrário. Então a preocupação é muito grande. O psicológico, ele dá aquela baqueada, né? Mas só que a gente tem que encontrar forças em Deus e acreditar nos médicos, né? Ali na Santa Casa de Oswaldo Cruz, eu até parabenizo, porque eu fui muito bem tratado ali pelo pessoal, a alimentação é muito boa, a parte da fisioterapia também ajudou muito nos últimos dias, depois que eu saí do oxigênio. Então eu acredito que eu também estava em boas mãos, Deus me colocou ali, com pessoas que estavam dispostas a trabalhar, né, a sair das suas casas, né, mesmo sabendo que
poderia contrair o vírus trabalhando ali para atender a gente. Então, assim, eu tenho também que agradecer a esses profissionais do ramo da cidade de Oswaldo Cruz e da Santa Casa ali. Depois que agora você recuperado da doença, você tem alguma sequela, alguma dificuldade ainda? Sim, você pode perceber que até para falar ainda, já vai fazer 2 meses, ainda sinto um pouco de canseira, né? De falta de ar. Para trabalhar mesmo eu não consigo, tipo assim, para pegar peso, né? Nem porque o meu serviço ele exige um pouco de esforço. Então, acho que a preocupação pós-Covid ainda ela se torna pior do que a própria contração da doença, porque a pressão, ela mexe com o seu corpo inteiro, e a pressão arterial, né, o pulmão, ela vai procurando locais ali onde o seu organismo está mais debilitado para poder atacar. Né? Então, você continua passando por outros médicos, né? E assim continua o tratamento, não acaba naquele momento ali. Não sei se é por causa do meu quadro que teve essa agravação, né? Mas é complicado. E Fabrício, o que você diria para as pessoas sobre esse vírus? Eu acho que é uma mensagem de conscientização mesmo. Olha, eu acredito assim, que a gente tem que se colocar no lugar das outras pessoas. Né? Você tem que se colocar à disposição para ajudar quem contraiu a doença. Porque é o que você falou, quando você se encontra dentro de casa, se você não tiver pessoas que estão dispostas ali a te ajudar, a te levar, né? Ver o que você precisa para você não sair de casa, o que acontece? Muita gente não tem o conhecimento e acaba saindo. Né? Eu tenho conhecimento mesmo de pessoas que saíram com o vírus para ir fazer mercado, para ir numa lotérica, para ir em outros locais. Então, eu acho assim, que as pessoas têm que se colocar no lugar das outras. Eu acredito que enquanto você não entender o que os outros, não passar pelo que os outros estão passando, você também acho que não tem necessidade de você passar por aquilo para você entender que é uma doença que te prejudica, que pode te levar até a morte. Não tem necessidade. Então, quando tem um depoimento e quando tem um trabalho igual de vocês, eu acho que as pessoas deveriam parar mais, olhar mais, né, e procurar ficar em casa. Se puder ficar em casa, fique em casa. Usa máscara, usa o álcool gel, né? Toda a prevenção ela é bem-vinda. Então,